Olá a todos, sejam bem-vindos à parte 4 do curso de Histotecnologia oferecido pelo grupo Patologia e Saúde. Nesta parte do curso, iremos conversar inicialmente sobre o processamento histológico e sobre o processo de inclusão da amostra em parafina. Como vimos ao decorrer do curso, nós coletamos a amostra que temos interesse em analisar, fixamos a mesma para que o tecido então não entre em estágio de decomposição. Após a fixação, clivamos as amostras para reduzir o tamanho das mesmas e otimizar as posteriores etapas com o processamento histológico. O processamento histológico basicamente consiste na difusão de reagentes, tais como álcool, xilol e parafina, para dentro dos tecidos e a remoção dos líquidos teciduais. O processamento histológico basicamente consiste na remoção dos líquidos teciduais através da difusão de reagentes como o álcool, xilol e parafina para dentro dos tecidos. Através desse processo, o fragmento tecidual se torna rígido a ponto de poder ser seccionado em pequenos cortes que possam ser observados por microscopia. O processamento se consiste em 3 etapas: desidratação, clarificação e impregnação. A primeira etapa, que é a desidratação, se baseia na remoção da água contida no tecido. Essa etapa é extremamente importante. Temos como objetivo final do processamento histológico preencher o tecido com parafina. Entretanto, a parafina não se mistura de maneira homogênea com a água. Sendo assim, para alcançar esse objetivo, que é a retirada da água do tecido, nós utilizamos como a principal substância nesse processo o álcool etílico. A segunda etapa é a clarificação. Bem, na etapa de desidratação, nós retiramos a água do tecido, pois a parafina, que será adicionada na etapa final do processamento, não se mistura com a água de forma homogênea. Entretanto, é importante ressaltar aqui neste ponto que a parafina também não forma uma mistura homogênea com o álcool. Desta maneira, a clarificação é uma etapa que visa a remoção do álcool do interior do tecido. Tanto para a remoção do álcool do tecido, quanto para o preparo do tecido para a entrada da parafina, nós utilizamos uma substância chamada de xilol. É interessante observar que, conforme o xilol vai penetrando no tecido, a amostra vai se tornando mais clara, mais transparente. E devido a este fenômeno, essa etapa recebe o nome de clarificação. A última etapa do processamento é a impregnação. Nessa etapa, a parafina irá adentrar o tecido e preenchê-lo. Para a realização desse processo, a parafina deve estar em seu estado líquido, para que então ela consiga se difundir para dentro do tecido. Bem, agora que conversamos rapidamente sobre cada uma das etapas, iremos falar um pouco mais sobre a parte técnica das mesmas, que ocorre durante o processamento manual. Aqui, nós conversaremos pensando em uma manipulação menos automatizada, trocando manualmente as soluções. Entretanto, é interessante ressaltar que existe no mercado maquinários automatizados que fazem as trocas das soluções durante todo o processamento histológico até a coloração da lâmina, a etapa que será abordada na parte 5 do nosso curso. Para início da realização das etapas, as amostras devem ser alocadas dentro de uma estrutura chamada de cassete. O cassete possui estrutura fenestrada que permite que os tecidos tenham contato direto com as soluções sem que os mesmos saiam deste dispositivo e então não se percam durante o processamento, garantindo assim o maior sucesso da técnica. Pensando em como seria um cassete, o cassete possui uma base e uma estrutura móvel, como uma tampa, que se encaixa nessa base tampando-a. A amostra deve ser inserida nesta base, que será então fechada com a parte superior que se assemelha com uma tampa do cassete. Antes de começarmos o processamento manual, propriamente dito, é aconselhado que a identificação seja realizada na parte externa do cassete, utilizando um lápis para isso, por exemplo. Além disso, outra dica que recomendamos é que dentro dos cassetes, junto com as amostras, sejam inseridas etiquetas que tenham a identificação da amostra.
Tudo isso para evitar que as amostras se percam durante esse processo. Como conversamos anteriormente, a desidratação consiste na retirada da água do tecido e para isso nós utilizamos o álcool etílico. É interessante que o volume das soluções de álcool que vão ser utilizadas sejam pelo menos 20 vezes maior que o volume das amostras. À medida que o álcool vai se interiorizando no tecido, a água é transferida para a solução, o que acaba diluindo a mesma e, consequentemente, mudando a sua concentração. Desta maneira, é aconselhável que se utilize várias soluções de álcool para este processo de desidratação. Em nosso protocolo laboratorial, utilizamos 4 soluções de álcool etílico, que irão variar quanto à concentração de uma maneira crescente. Isto aumenta a eficiência do processo de desidratação. Para isso, nós começamos utilizando uma solução de álcool a 70%, que chamamos de álcool 1, depois uma solução de álcool a 80%, que chamamos de álcool 2, em seguida uma solução de álcool a 90%, que chamamos de álcool 3, e por fim uma solução de álcool absoluto, que chamamos de álcool 4. Bem, uma importante dica durante o processamento da amostra, nesse ponto, é que vocês devem ter cuidado com o manuseio do álcool. Não se deve aquecer o álcool para este processo. O aquecimento dessas soluções facilita a hidratação das mesmas pela umidade, assim diluindo-as, além de apresentar um grande risco, pois o álcool etílico é uma substância inflamável. Após a etapa de desidratação, o próximo passo será a retirada do álcool de dentro do tecido, que, como já conversamos anteriormente, não se mistura de maneira homogênea com a parafina. Para este fim, utilizamos em nossa rotina laboratorial o xilol. Assim como na etapa de desidratação, onde a água acaba sendo transferida para a solução de álcool, modificando a concentração da solução, acontece o mesmo com a solução de xilol. Dessa maneira, em nosso protocolo, utilizamos 2 soluções de xilol para a etapa de clarificação. Outra dica que podemos passar para vocês durante esse processamento histológico, mais precisamente durante a etapa de clarificação, é manter o frasco com a solução de xilol e as amostras biológicas em agitação, pois isso facilita a difusão dessas substâncias, ou seja, o álcool para fora da amostra biológica e o xilol para dentro da amostra biológica. Como eu disse anteriormente, durante o processo de clarificação, em nosso protocolo nós utilizamos 2 soluções de xilol, mas é importante ressaltar que as amostras não devem permanecer por muito tempo em contato com o xilol, pois isso pode ressecar a peça e interferir diretamente na qualidade final da lâmina que será produzida. Após a clarificação, o próximo passo é tornar o tecido rígido a ponto de que ele possa ser fatiado em cortes que sejam visualizados por microscopia. Para isso, nós utilizamos a parafina. A parafina deve ser pré-aquecida antes dessa etapa, pois em temperatura ambiente ela se encontra no estado sólido. E como falamos anteriormente, ela deve ser utilizada durante a etapa de impregnação do processamento histológico em sua forma líquida. Então, para isso, devemos aquecer a parafina até uma faixa de temperatura que varia entre 55 a 60 graus Celsius, que é uma faixa que se situa no seu ponto de fusão, ou seja, ela vai passar do seu estado sólido para o estado líquido, que é a forma que vamos empregá-la. Em nosso protocolo, nós utilizamos 2 soluções de parafina líquida. Para mais detalhes, caso vocês desejem conferir com mais profundidade, essas informações vão estar presentes em nosso e-book, que pode ser adquirido junto ao curso ou de maneira avulsa. Dando continuidade ao curso, após o preparo da nossa amostra durante o processamento histológico para que ela esteja então em condições ideais para a confecção dos cortes, nós devemos então incluir a nossa amostra em um bloco de parafina, que será levado posteriormente ao micrótomo para a realização dos cortes histológicos. Para isso, devemos analisar inicialmente a nossa amostra e verificar a face e o posicionamento do tecido que queremos analisar. A orientação do fragmento dentro do molde é um processo extremamente importante durante o procedimento histotecnológico, pois com isso conseguimos definir a posição em que iremos analisar os cortes durante a microscopia. Desta maneira, podemos definir, por exemplo, se queremos analisar o tecido em seu plano transversal ou longitudinal. Após a identificação da parte que se deseja analisar, com uma pinça aquecida,
nós colocamos o tecido em um molde, que chamamos de inclusor, que estará brevemente preenchido com parafina líquida. Assim, iremos posicionar o tecido dentro desse molde, cobrindo o tecido com parafina até os limites do inclusor. Após preencher o inclusor com parafina, nós então utilizaremos a base do cassete onde estavam as amostras durante o processamento histológico, que foi então identificada previamente, e encaixaremos nesse molde do inclusor, fechando-o. É importante que o cassete seja identificado ou que seja adicionada alguma etiqueta com a identificação para que as amostras então não se percam ou se misturem sem o controle do manuseador. Uma importante dica é que a amostra do tecido deve ser incluída na parafina enquanto ela estiver aquecida, para então evitar a formação de bolhas de ar na estrutura do bloco. A formação de bolhas pode prejudicar tanto os cortes que serão confeccionados, como também tornar a estrutura do bloco de parafina mais frágil, aumentando o risco de quebra do bloco durante o processo de corte no micrótomo. Após a finalização deste processo, os inclusores podem ser refrigerados para auxiliar o processo de solidificação da parafina. Após o resfriamento, a parafina se desprende facilmente do inclusor, saindo em formato de um bloco que conterá a amostra tecidual que se deseja analisar. Após prepararmos então o tecido para o corte, inserindo-o em um bloco de parafina, iremos realizar os cortes histológicos em um micrótomo, equipamento utilizado para a confecção de cortes histológicos. Estes cortes então poderão ser corados por fim e visualizados por microscopia, etapas que serão abordadas na próxima e última parte do nosso curso. Espero que tenham compreendido as etapas de processamento histológico e como então formamos os blocos de parafina contendo a nossa amostra. Nos vemos na parte 5 do curso então, pessoal, onde iremos tratar sobre a microtomia e coloração dos cortes histológicos. Até a próxima, pessoal!